Hoje eu vou te contar 5 grandes lições que a maioria das mulheres esposas demoram anos para aprender. E isso aqui foi fruto do meu próprio aprendizado, mas também, principalmente, do aprendizado das minhas clientes. Elas que vivenciaram na prática, muitas vezes, a dor, as dificuldades, as incertezas e conseguiram fazer um movimento intencional de começar o seu processo de restauração do seu matrimônio. Eu sei, talvez você já chegou aqui muito frustrada, cansada, com dúvida se esse era o seu caminho. Mas posso dizer que esse primeiro passo de começar a olhar para você, de estar aqui nesse vídeo, já é um grande começo. Quantas vezes eu já ouvi muitas mulheres se duvidarem que poderiam ser amadas. Mas no fundo, não é sobre você poder ser amada. É sobre você conseguir olhar e se relacionar melhor com este homem da forma que ele entende. Mas hoje, talvez você chegou aqui nesse vídeo de forma bem aleatória e o que eu quero te dizer é que esse vídeo não chegou para você do nada. Mas se você não está ainda nesse processo de decisão, de querer mudar, de querer talvez fazer uma transformação aí no seu casamento, fique à vontade de sair. Mas se você quer de fato conhecer esse caminho de reconstrução de quem você é e do seu relacionamento, eu te convido a ficar aqui, porque eu quero te contar na prática como executar isso, como olhar para esses 5 erros e como transformar eles em aprendizado para que você seja uma mulher sábia. Hoje eu já vou aqui para o nosso primeiro ponto, que foi o ponto que muitas vezes passa desapercebido no dia a dia, mas vai desgastando a relação e você acaba saindo desse lugar de complementariedade no casamento e se torna uma pessoa totalmente inimiga deste marido, inimiga deste homem. Que é, o primeiro ponto, acordar falando igual uma tagarela. É até engraçado, né? Mas é justamente quando você começa o dia já desabando informações, dúvidas, sensações que você mesmo não conseguiu traduzir para você e você quer passar para este homem. E vou dizer, principalmente para as mulheres que têm maridos fleumáticos, homens que demoram um pouco mais, a maioria já é assim, mas homens que muitas vezes precisam de um tempo para voltar e para se localizar ali naquele dia. Posso te dizer que a maior parte dos homens demora em torno de 2 horas para acordar. Enquanto as mulheres são muito diurnas, elas gostam desse movimento, muitas vezes esse homem está ali ainda entendendo o que está acontecendo. E isso pode soar um pouco até frio da nossa parte, pensar, mas é exatamente aí que você começa a ganhar este homem. Quando você começa a dar o tempo para ele, o espaço que ele precisa e começa a ler a situação como ela realmente é. E aqui já é a solução. Antes de sair desabafando, falando, expressando, perceba este homem. Perceba esta pessoa, comece a olhar intencionalmente você enquanto mulher, como ele está. É claro que aqui você também vai expressar no segundo momento aquilo que você é, o seu sentimento, quem você acredita ser. Mas dê esse espaço para ele e permita enxergar, ler esse cenário que está sendo apresentado para você. E assim a gente já vai para um segundo ponto, que é um ponto conectado a esse também. E aqui eu vou te falar, esse aqui é o mais ignorado muitas vezes por muitas mulheres. É ignorado porque parece uma coisa pequena, mas no final ela vira um redemoinho, que é querer antecipar todos os problemas praticamente o tempo inteiro. Daqui a um mês vai acontecer algum evento, vai acontecer alguma coisa e você já está ali pensando, hipotetizando as piores situações da vida. Será que precisa viver nesse estado de alerta constante? Será que dentro da sua relação vocês precisam estar sempre nessa dúvida do que vai acontecer? Os homens, eles são muito proativos primeiro ponto, quando ele entende o que se espera dele. Então, você falar objetivamente, olha, amor, daqui a um mês vamos ter um casamento para participar. Eu preciso que você olhe lá a sua roupa, ou que você vá atrás de um lugar ou já pensei para você nesse lugar, para você alugar, vamos visitar, vamos lá no sábado verificar.
Então, é quando você de forma intencional mostra para ele e não só fica jogando, aconteceu isso, 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 aquilo, porque faz com que essa pessoa fique em estado de alerta e aí ela arma-se e não sabe o que esperar do próximo passo. E acho que o segundo ponto aqui, além de lidar com um problema concreto daquilo que você realmente quer que ele faça para você, é falar objetivamente, como eu já comentei, eu preciso que você faça isso nesse dia com esse objetivo. Porque é assim que você vai começando a tirar esse estado de tensão e coloca um estado de, olha, eu tenho essa expectativa, olha, eu espero isso, olha, isso daqui é o que eu quero para nós dois e o que é melhor para nossa relação no final das contas. Me conta aqui, isso acontece com você? Quero saber de vocês. Isso acontece com muita frequência, você trazer vários problemas, ele não conseguir administrar, ele não conseguir entender o que você quer, e aí, no fundo, vocês acabarem brigando? Conta aqui para mim nos comentários. E para isso, a gente já vai para o nosso terceiro ponto que eu vou falar, que é um que também gera muitas dúvidas, e às vezes te faz pensar que você não é uma esposa muito querida. Mas eu posso dizer que esse aqui é o que muitas vezes também vai fazer você potencializar essa conexão entre vocês dois, que é o cuidado com excesso de demonstração de amor. Tayane, agora você está me dizendo que eu não deveria demonstrar amor? Eu não deveria falar o quanto eu amo esse homem? Sim, mas lembra, o homem precisa se sentir no controle, porque é ele que seduz, é ele que vai atrás dessa mulher, é ele que precisa fazer esse papel intencional de mostrar amor. Quando a mulher ela traz muita demonstração, muito afeto, muita necessidade, ela despolariza, ou seja, ela desconecta da essência dela natural e faz com que esse homem fale, nossa, eu tenho uma mulher que está aqui em cima de mim o tempo inteiro, uma mulher, inclusive, que demonstra uma certa insegurança. Isso pode acontecer, isso é comum acontecer, mas entender o porquê que o tempo inteiro você precisa demonstrar esse afeto. É por insegurança, é por dúvida se ele ama você, é por achar que precisa, que ele sente essa necessidade. E posso dizer, a maior parte não sente essa necessidade. O homem ele precisa ser conquistado o tempo inteiro. E aqui a solução é, primeira linha, entenda a sua expectativa. Por que você precisa demonstrar? Talvez trabalhar isso na terapia, talvez entender de forma mais profunda. E o segundo ponto é dar sinais de forma sutis ao longo do dia, com uma mensagem, após o almoço, depois ali do café da manhã. Então, pequenos momentos que você vai dar sinais, mas sem esse excesso de abraço, de beijo, de carinho, porque isso também é algo que afasta e faz com que eles fiquem em modo reativo. E para isso, a gente bate num ponto aqui que é amar não tem a ver com estar totalmente disponível. Pode ser até um pouco confuso, pode ser até um pouco contraditório isso que eu falei, mas amar significa você ter clareza que você pode contar com o outro todo momento. E para isso, a gente vai para o quarto ponto. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque nós falamos muito sobre como reconstruir o seu casamento e como conquistar essa feminilidade, conquistar essa mulher sábia que tem dentro de você. Então se inscreva aqui, porque aqui é onde nós temos um espaço aberto para compartilhar essas situações e compartilhar esses aprendizados. E o quarto ponto é querer estar sempre presente, que está muito conectado ao anterior. Mas aqui é sobre estar sempre presente e não deixar com que esse homem tenha o seu espaço sozinho, seu espaço individual, que ele exista de forma individual. E é natural acontecer isso, porque muitas vezes muitos casais eles criam uma dinâmica de fazer todos os eventos juntos. Mas quão importante é você permitir que o outro também se construa para que ele seja inteiro, para que ele se construa e tenha os seus momentos individuais. Eu vou dar um exemplo que acontece muito com meu marido, ele mensalmente ou quinzenalmente, ele vai cortar o seu cabelo, e eu percebo que aquilo ali é quase um ritual em que ele vai lá tomar uma cerveja, conversar com as pessoas da barbearia, cortar o cabelo, ter aquele momento dele, aquele momento de homens, aquele papo aberto de homens. Então isso aqui é muito importante para que vocês
consigam ter os espaços individuais que vocês têm, o seu espaço, o espaço dele, e conquistem também essa autonomia quanto casal. As pessoas falam que você precisa controlar o seu marido, que você precisa estar no controle, mas eu vou te dizer que é exatamente o contrário. Quando você deixa de controlar esse homem, basicamente ele volta para você, te perguntando a sua opinião, validando aquilo que você é, porque o controle coloca no estado de alerta, como eu disse já anteriormente. E assim a gente vai para o nosso quinto ponto, que é mostrar os erros apontando o dedo. Ah, você fez isso? Ah, você deixou a toalha na cama? Ah, você não consegue ser organizado? Isso liga mentalmente nele um estado de alerta que faz com que ele nunca faz nada certo, nunca faz nada correto, porque sempre vai ter alguém ali apertando e falando que tem algo errado. A solução aqui é simples, é você direcionar este homem. E aí eu vou te falar que muitas vezes acontece isso, de direcionar, e as pessoas falam, ah, mas esse homem ele precisa também ser adulto o suficiente para lidar com aquilo. Lembra, o homem olha para a mulher muitas vezes com esse aspecto maternal. E se este homem não teve uma relação tão boa com a seu exemplo primário, que foi sua mãe, ele sempre vai estar em estado de alerta, ele sempre vai estar achando que precisa fazer algo a mais. Então, quando você guia e fala, nossa, seria muito importante você não deixar essa toalha em cima da cama, porque ela vai molhar a cama. É simples, mas é algo que vai fazer você tirar o estado de cobrança e colocar num estado de parceria. E quando vocês se tornam parceiros, quando vocês estão aí nesse lugar juntos, unidos, é quando a coisa começa a fluir. É quando vocês começam a enxergar o outro não como filho e filha, ou criança, ou inferior, mas como complementares, que você também em alguns momentos vai precisar escutar dele e perceber dele tudo isso. Veja, esses são 5 pontos chaves, pontos e erros que muitas vezes as mulheres cometem, e aqui não é para falar faça isso ou faça aquilo, mas é para principalmente para mostrar que você muitas vezes é a pessoa que vai conduzir. A mulher ele tem esse papel de determinar a direção do caminho, trazer essa harmonia para o caminho desse casal. E esses erros, eles muitas vezes trazem impacto real de brigas, de discussões, e quando você começa a mudar isso, seu casamento começa a ter resultado, a ser restaurado, a ser validado, e acima de tudo, vocês começam a serem um casal unido e feliz. Esses são os passos que eu trabalho lá dentro do meu acompanhamento. E eu trabalho 3 pilares fundamentais para você que não quer caminhar sozinha, para você que não quer ir sozinha nessa jornada. Lá a gente trabalha os 3 passos que são o resgate da mulher sábia. Quem é você enquanto mulher? Quais são as características que você tem? Quais são as suas forças? O segundo ponto é trazendo o homem de valor de volta. Como que eu pego e resgato também esse homem que você conheceu lá atrás, no começo do seu casamento, no começo da sua relação, e que talvez foi se perdendo ao longo do caminho. E por último, a restauração em si, processo de perdoar, processo de se conectar de novo e criar essa intimidade com esse homem. Tudo isso dentro de um processo terapêutico no qual eu guio, direciono e dou os caminhos claros do que você precisa fazer e como fazer dentro da sua realidade familiar. Porque eu acredito muito que um casamento restaurado começa quando uma mulher é restaurada no seu interior. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esses, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixa aqui seus comentários. Qual foi a lição que você mais ficou impactada e se vai colocar ela em prática?